Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, eu preciso estar vivo para Deus e morto para o mundo, falei. Glória a Deus, né? Ó, vamos ficar em pé para nós orarmos? Aleluia. Tudo bem aí? Tudo bem? Podemos começar? Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu estou aqui, o Senhor é a razão de eu estar aqui essa manhã. Jesus, eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jesus, me ajuda a ser mais avivado para a glória de teu nome. Amém. Amém, querido? Então pode se sentar. Senhor, eu quero colocar esse momento em tuas mãos. Jesus, eu peço a ti, Jesus, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Porque nós precisamos de ti, Senhor, para a glória de teu nome. Jesus, eu quero, Senhor, que essas vidas que vão ser batizadas hoje, Pai, possam estar, Senhor, na tua presença, o resto, Pai, do tempo que eles viverem aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Vai testando. Ó, como hoje é batismo, né? Eu quero falar com vocês um pouco assim sobre avivamento. Só que eu quero falar para vocês não de avivamento que a gente está esperando, aquela onda da igreja, né? Eu quero falar para vocês sobre avivamento pessoal. Diga comigo, avivamento pessoal. Então, o avivamento pessoal, ele tem a ver com nosso posicionamento diante de Deus. Toda vez que vai haver um avivamento, precisa ter alguns requisitos para começar um avivamento. E o primeiro requisito que vem, né, para começar um avivamento, seja ele na nação, seja ele numa igreja, é o arrependimento. Entende? Sem o arrependimento, nenhum avivamento vem. Eu não posso, né, eu vivo tentando fazer isso. Fazer uma igreja ser avivada, eu não posso fazer uma cidade ser avivada. Eu não posso, né, fazer nem a minha família ser avivada. Eu não posso, por quê? Porque depende do posicionamento de cada um. Mas eu posso ser uma pessoa avivada, mesmo que ninguém esteja avivado. Isso só depende de mim. Pegaram, gente? Então, toda vez que há um avivamento, há um arrependimento e uma mudança de vida. Essa mudança de vida, né, é que vai ser um avivamento. Avivamento é você estar avivado agora, você estar vivendo uma nova vida, vivendo para Deus, na dimensão de Deus. Então, diga comigo assim, eu não posso controlar um avivamento coletivo. Falou, mas nada pode impedir, falei, de eu ser um avivalista. Porque para você ser um avivalista é uma coisa pessoal sua. E você ser um avivalista, ou você é ou não é. Ou você é ou não é. Então, quando nós sonhamos, qual que é a coisa, o que mais uma igreja deseja? O que mais um crente deseja? É avivamento. Nós queremos ser uma pessoa avivada. Quem aqui que não quer um avivamento? Levanta a mão. Quem não quer? Está vendo? Ninguém levanta a mão. Agora, quem aqui quer um avivamento? Né? Agora, olha bem para você ver. Quando
eu entreguei a minha vida para Jesus, logo em seguida, né, a gente já foi batizado e comecei a viver uma vida, e eu falava assim, ou Deus tem que funcionar, né, ou eu não quero. Por quê? Porque se Deus não funcionar, para mim é uma religiosidade. Mas se Deus funciona, né, então é isso que eu quero. E pessoalmente falando, eu sou uma testemunha. A igreja, ela pode estar apagada, ela pode estar acesa, ela pode estar do jeito que for, o meu posicionamento é o mesmo. Entende? Eu nunca deixei de servir a Deus durante 30 anos. Eu nunca recebi uma ameaça no meu coração de abandonar a minha fé em Jesus por causa de crise com pessoas ou com igreja. Né? E esse avivamento, às vezes a gente pensa assim, né, que o avivamento é só quando está uma onda geral. Né? Não, querido, esse avivamento, eu vivo ele, e tudo que Deus fez na minha vida e através da minha vida, foi fruto do meu avivamento pessoal. Entende? E tudo colabora para que eu não tenha esse avivamento. Tudo. O meu trabalho compete, a igreja luta contra o meu avivamento pessoal, as coisas desse mundo lutam contra o meu avivamento pessoal. Então a nossa guerra é uma guerra, querido, contra tudo que quer nos controlar, mas que quer nos tirar de uma vida de consagração, de dedicação a Deus. Pegaram, gente? Então, para mim, se vir um avivamento na igreja geral, a minha vida não vai mudar nada. Eu vou continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu decidi viver uma nova vida com Jesus desde o dia que eu aceitei Ele. Desde o dia que eu aceitei. Não é igual agora a Rosângela estava falando para mim, pastor, o senhor se cuida. Por quê? Porque nós estamos na tua cola, né? Então, se o senhor cair, né, nós estamos fritos. Eu falei, filha, faz mais de 30 anos. Nem um dia eu caí. Falei assim, agora isso não fez com que as pessoas andassem comigo, não caía. Porque as pessoas que querem andar com a gente, ele quer viver na tanga do avivamento que está na minha vida. E aí, querido, não, aí você para começar dá. Mas depois para permanecer, se você não tiver um avivamento pessoal, claro que você não vai aguentar. Nem um líder avivado. Pegaram, gente? O líder avivado, e líder, todos nós somos líderes. Todos nós. O líder avivado é um líder firme. É um líder, querido, que as coisas acontecem. Se vem um avivamento de milagre, de coisa e tudo assim, Deus só vai me usar. Mas a minha vida não vai mudar? Nada. Pode até piorar a minha vida. Se vir um avivamento na igreja, vir um avivamento na nação. Né? Mas eu vou ser usado por Deus. Mas minha vida não vai mudar nada. Por quê? Porque o avivamento é uma decisão pessoal. O avivamento coletivo é um ajuntamento de pessoas que estão vivendo um avivamento. E avivamento não começa sem arrependimento. E o que é o batismo? O batismo é assim, é o batismo do arrependimento. Pegaram, gente? Desde o dia que você batizou, você fez o batismo do arrependimento. E esse batismo do arrependimento quer dizer que você resolveu mudar de vida, mudar de história. Você agora tem uma nova vida. E o dia do batismo é o dia que nós sepultamos a velha natureza, o velho homem, a velha vida. Porque essa velha vida não é um avivamento de Deus. Pode ser um avivamento do diabo, do mundo. Entende? Então você precisa compreender que precisa ter uma decisão pessoal. E o batismo, o ritual do batismo, ele é versículo bíblico, batismo. Ele é um ritual instituído para aquelas pessoas que vão entrar no corpo de Cristo. Agora, vamos falar a verdade, né? Quem não tiver uma vida avivada, será que ele pode confiar que ele está até salvo? Será que ele pode confiar que realmente ele é uma pessoa de Deus?
Então, você precisa compreender, né, querido, que precisa tomar uma decisão, né? Seguir os rituais, né, que Jesus deixou instituído, mas você tem que entender, querido, que a responsabilidade é tua. Ela não pode ser transferida para o teu pastor. Ela não pode, apesar do pastor ter por obrigação, né, porque ele tem um voto diante de Deus, de ser um exemplo, mas você não pode, querido, depender de homens. Você não pode depender, querido, das suas emoções mais. Você não pode mais depender, querido, dos seus recursos hoje. Você tem que ter uma decisão pessoal, firme, ao qual você fala assim, Jesus morreu por mim, eu morro por ele também. E morrer por Jesus, querido, é todo dia você ir para a cruz. É todo dia. Por quê? Porque no mundo, né? No mundo nós teremos aflição, nós vamos ter muitas dificuldades, boas e ruins, para nos tirar da presença de Deus. E é muito importante você saber, né, que você agora não está entrando numa situação de paz, mas numa situação de guerra. Quando você resolve ser avivado, você vai entrar numa situação de guerra. Mas não é uma guerra, querido, que ela já não existia. É uma guerra que estava te dominando. E agora você precisa dominar sobre ela. Entende? Era algo que você condizia, apoiava. Agora, né? Você agora se levanta contra aquilo, né? E aquilo vai ser forte, bem estruturado, vai ser um Golias na tua vida todo dia. A nova vida, né, tem que prevalecer sobre a velha. Vai ter dia, né, que você não vai ter vontade de ir no culto, que a igreja perdeu a graça, que você enjoou do pastor, que você está com problema com pessoas, você não quer ir na igreja para não ver aquela pessoa. E você vai ter que falar assim para você mesmo, né? Isso é a velha vida, porque a nova ama os seus inimigos. A nova vê num problema que está acontecendo na igreja uma oportunidade para a gente representar Jesus ali. Você começa a ter uma nova mentalidade. Amém, querido? Então, olha bem, uma das coisas que muita gente fala, né? Precisa ser batizado? Ué. Então, vamos ver. Vamos ver. Glória a Deus, né? Deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui. Versículo bíblico, batismo. Vamos lá. Primeiro versículo que a gente vê assim, né? Quando a gente vai ver sobre batismo, Mateus 3:13, diz assim, então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Até aqui, João se levantou e chamando as pessoas para o que, gente? Diga comigo, arrependimento. Então Jesus se levantou chamando as pessoas para o arrependimento, porque ele falou assim, arrependei-vos porque o reino de Deus está no meio de vocês. E quem quer o reino de Deus que chegou no meio deles, gente? Jesus já estava ali no meio deles. O reino de Deus. Então, como é que eu entro no reino de Deus? Crendo na pessoa de Jesus. E Jesus, ele confirmou que o batismo de João era verdadeiro, quanto o próprio reino de Deus, né, o próprio Senhor, né? Ele foi lá para ser batizado por João. João, na hora de batizar Jesus, olha bem, João, na hora de batizar Jesus, ele disse assim, João, na hora de batizar Jesus, disse assim, é eu que tenho que ser batizado por você, né? Porque Jesus era o quê? Ele era o Messias, ele era Deus encarnado, ele era o próprio Senhor. E João Batista, ele era aquele que veio para preparar o caminho. O que é preparar o caminho? Diga comigo assim, todo cristão tem que preparar o caminho. Você tem ideia do que é preparar o caminho? Então vamos dar um exemplo. Tem uma pessoa na cidade que não gosta de mim. Ela me odeia.
mas ela fica olhando Deus me abençoar, ela fica com inveja, com ciúme, mas ela continua me odiando. Mas aí ela fala assim, por que que eu faço até uma macumba contra ele e não pega? Por que que ele prospera, sendo que ele é um cara chato, xarope, não sei o quê? Aí ele vai pesquisar. Ele falou, é porque ele crê em Jesus. Porque Jesus é o Deus dele. Ele tem uma vida dedicada a Deus. E isso é mais forte do que o que eu vivo. Aí esse cara pode falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou visitar uma igreja evangélica e vou ouvir falar desse Jesus para mim ver, para fazer uma pesquisa. Eu não quero, mas eu vou. Então, então até quem não gosta de você, se você tiver uma vida dedicada, você está preparando o caminho de Deus. Agora, se você for um crente frouxo e todo mundo zomba, aí o que a turma vai falar? Vai falar assim, olha, é crente, capaz que eu vou ser crente, tudo que ele faz não dá certo, tem uma vida... Então, querido, você não pode aceitar ter uma vida de crente frouxo, porque você vai atrapalhar as pessoas, até as pessoas que gostam de você, você vai atrapalhar o caminho dela, você vai travar o caminho dela. Mas se você for uma pessoa de Deus, até os teus inimigos vão ter o caminho preparado. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, nós somos aqueles que preparam o caminho para outro entrar. Então, a minha vida tem que ter esse propósito, após aceitar Jesus. E vocês viram, né? Eu dei um exemplo aqui de um caso de pessoas que podem não gostar da gente, né? Você já preparou o caminho para ela. E as pessoas que gostam de vocês, né? Hoje está a minha neta aqui. As pessoas que, mesmo aqueles que não querem, né? Os nossos filhos, nossos netos, nossos pais, às vezes eles não querem saber de igreja, de Jesus, nada. Mas eles ficam curiosos, né? Eles falam assim, poxa, eles me chamam de Zezinho, né? O Zezinho, né? Antes de ser crente, ele era assim, 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 ó, e ele era borracheiro. Olha, depois que ele foi nessa igreja, ele ficou rico. Olha, depois que ele foi nessa igreja, né, ele mudou. E eles podem até ter falar um monte de coisa. Não vem visitar o pai, não gosta de nós, ele não sei o quê, né, ficou metido. Eles podem estar falando mal de você, mas eles falam assim, né? Depois que ele aceitou Jesus, a vida dele mudou. Pegaram, gente? Glória a Deus. Então, você tem que entender que a primeira coisa que você vai ser é um preparador de caminho para as outras pessoas de um jeito ou de outro. Conforme você... Vamos dar um exemplo, né? Tem até pastores, né? Que eles ficam indignados. Como é que esse cara, né, vive desse jeito, parece que não, né, não liga para nada, não sei o que assim das coisas de Deus, e ele tem um ministério igual ele tem, ele prospera do jeito que ele prospera. Como é que Deus usa ele para fazer milagre, né? Então, quer dizer, as pessoas, elas começam a ficar incomodadas com o teu modo de viver. Isso é ser um avivalista. Isso é ser uma pessoa avivada. Amém, querido? E nós só vamos ser uma igreja avivada quando o quê? Quando cada membro, entende? Começar a sofrer uma mudança, ao qual ele vai ter um estilo de vida de avivalista. Glória a Deus. Amém, querido? Então, deixa eu pegar aqui, ó, outro versículo bíblico sobre batismo. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo, batizando.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E falando assim, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Glória a Deus. Então, outra coisa que a pessoa tem que fazer, diga comigo, arrepender. Falou, vai ser um preparador de caminho para outros. Fala aí. E aí, querido, aqui está falando assim, né? Que é para nós fazermos discípulos. Como é que você faz um discípulo? Você não é colocando numa sala de aula, ele está dando aula. O discípulo é aquela pessoa que, se andar com você, ele vai ser um discípulo de Cristo igual a você. Então, a pessoa tem que saber que a razão, o fundamento da tua vida é o reino de Deus. Entende? O reino de Deus, ele é a razão de nós vivermos hoje na terra. Para terminar aqui, para você entender, nós precisamos compreender. Espera só um pouquinho, querido. Obrigado, Jesus. Diga assim comigo, obrigado, Jesus. Fala assim, eu preciso de ti, Jesus. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração. Querido Deus, tudo aquilo que foi revelado para nós, Pai, que o inimigo, Pai, tenta fazer, para impedir, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, como igreja, de acontecer, eu quero, Pai querido, que agora no mundo espiritual isso seja destruído, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, por essa piscina que já passou centenas de pessoas, Pai. Já batizaram nesse lugar. E a obra, Deus, que o Senhor fez, Pai querido, através desse ministério, Pai, ela tem sido, Deus, multiplicada, Pai, em outros lugares também, Pai. Eu quero lhe pedir, Deus, meu Pai, que o Senhor venha, Deus, barrar, Pai querido, toda a artimanha do diabo, Deus, que tem se levantado contra a tua igreja em Bandeirantes, Pai. Santa Amélia, Batiá, Itambaracá, Pai. Andirá, Santa Mariana, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero te pedir, Pai querido, que o Senhor venha, Deus, a levantar, Pai querido, um povo avivado nesse lugar, Pai. Um povo, Deus querido, que um não vai depender do outro, mas quando juntar, Pai querido, vai ser uma grande fogueira, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Tudo para a glória de teu nome, Pai. Aleluia, Pai. Amém, querido? Glória a Deus. Então, para terminar, querido, eu quero falar uma coisa para vocês. Tudo que nós formos viver aqui na terra e for fazer aqui na terra, nós temos que compreender, querido, que nós temos poucas décadas de vida. Mesmo a pessoa, mesmo esse menino, como é que é o nome dele? O Brian. O Brian tem poucas décadas de vida na terra. E quando você entra no reino de Deus, o reino de Deus já é outra linguagem. Entende? O reino de Deus é outra vida. Então, a vida aqui passa. Diga comigo, aqui passa, fala. Então, se o céu, ele não engolir a terra, entende? Nós estamos perdendo muito. Nós precisamos compreender que o céu tem que engolir a terra. O céu tem que vir sobre a terra para dominar. O reino de Deus tem que dominar. Sabe, querido, o Brian, que é um menino novo agora, daqui 100 anos ele vai estar no mesmo lugar daquele que vai morrer daqui uns dias. Né? E tem 2 lugares, né? Ele vai estar num desses 2 lugares. Mas nós cremos que ele vai estar junto com Jesus. Então, querido, poucas décadas.
Então, olha bem, se o céu não invadir a minha loja, o meu trabalho, tudo é em vão, porque na hora que eu morrer, vai ficar tudo aqui. Se o céu, querido, não invadir a nossa igreja, vai ficar tudo aqui. Acabou o seu tempo aqui na terra, segue o seu destino. E se o céu, querido, diga comigo, o céu tem que engolir. Fala, tem que engolir. Fala, a terra. Então, quando a gente fala assim, querido, é assim, olha bem, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, tem que ser tudo movido pelo reino de Deus. Esse é um dos segredos do Evangelho, querido. O Evangelho é Deus, né, dando vida para nós, já do céu aqui na terra. Pegaram? Aí a terra passa a ser para o céu. Entende? Porque a Bíblia fala assim, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se nós não compreender isso, nós podemos viver numa igreja, uma religiosidade, ficar buscando a Jesus, né? E na realidade, né, querido, na hora que acabar, nós vamos ser todas pessoas falsas, enganadas. Entende? Porque religiosidade o mundo também oferece. Eu lembro até hoje, né, o testemunho de Juarez e do Hélio Cajuvara, que naquela época os demônios manifestavam muito, né? Então, um cara que era muito endemoniado entrou dentro da igreja e o principado da cidade estava incorporado naquele homem. E aquele principado chegou no Juarez e no Hélio Cajuvara e falou assim, ó, eu quero conversar com vocês. Demônio. O demônio falou assim, eu tenho uma proposta para vocês. E eles deram brecha para o bicho falou assim, ó, eu preciso que vocês me deixem em paz nessa cidade. E a minha proposta é o seguinte, vocês podem pedir o que vocês quiserem que eu dou, mas vocês precisam me deixar em paz. Ele falou, vocês podem pedir o dinheiro que vocês quiserem, eu dou. Vocês podem pedir fama, eu dou. E vocês podem pedir doutrina, religião, também dou. E muita gente, querida, ele fala de Jesus, entende? E fala das bênçãos de Deus, que é verdade, nós temos as bênçãos de Deus aqui na terra. Mas ele não deixa bem claro, né, querido, que o céu é que tem que dominar sobre as bênçãos que Deus nos dá aqui na terra. Não pode ser, tem que ser o reino de Deus. Porque tudo aquilo que é influenciado no reino de Deus, né? Entende? Para o reino de Deus, você vai continuar depois. Mas se você buscar Deus, né, só para Deus te abençoar aqui nessa vida na terra, você pode até ser vencedor, vitorioso. Mas na hora da tua morte, querido, foi em vão. Vai passar, vai acabar. Então a decisão que eu tenho que tomar para poder me batizar, né, me arrepender, ser um avivalista, ser um homem usado por Deus, ser abençoado por Deus, ficar até rico, não tem problema. Por isso que quem é de Jesus, né, não faz diferença se perdeu ou se ganhou. Porque se perder, tu é fruto para o reino de Deus, tá bem, né? E se ganhar, não trouxer fruto para o reino de Deus, caiu em armadilha. Por isso que a Bíblia fala, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque o mundo, diga comigo, passa, falando. Mas as promessas de Deus duram para sempre. Uma coisa assim a gente quando vai estudar a Bíblia, principalmente quem é empresário, quem é líder, quem luta por objetivo, então quando você vai estudar a Bíblia, você tem que compreender o seguinte, ali existe um tesouro, existe riqueza na palavra de Deus. E nas letras, elas não se revelam na letra, mas elas se revelam nos assuntos, nas intenções. E uma das coisas que eu fico reparando é que quando João Batista saiu anunciando que o reino de Deus já estava no meio deles, então as pessoas falavam assim, João Batista está falando, né,
Quem que é? Quando será? O que vai acontecer, né? Eles já estavam na expectativa. Mas o povo judeu, eles é criado, né, pela promessa de Deus, pela revelação de Deus, desde criança. Então pode ver que na Bíblia um mandamento é o quê? Ficar falando das coisas de Deus a todo tempo para a criança. Então eles já esperavam o reino de Deus. E quando Jesus chama os discípulos, vocês sabem por que os discípulos aceitavam de cara? Vocês sabem por quê? Porque eles sabiam que quem mais se dedicasse a Deus ia ter galardão. Vocês sabem o que é galardão? Então tudo que você luta para ser aqui na terra, para ter um nome, ter uma fama, ter dinheiro, ter domínio, ser patrão, né? Parar de sofrer, ter vida boa, é o que Deus tem preparado para nós no reino dele, só que são coisas muito melhores. Entende? A Bíblia fala assim, olhos humanos não viram, de tão bom que é. Coração humano não sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Que o amam, né? Que ama Ele. Então, é só você imaginar tudo que Deus criou aqui no planeta Terra. Vocês acham que esse Deus não tem coisas bem melhores do que está aqui no planeta Terra? Muito melhores. Então, Deus tem toda a herança dele preparada para seus filhos. E quando você aceita Jesus, você é chamado para ser filho de Deus. Né? Mas enquanto você estiver aqui na terra, você tem que ter uma posição de filho de Deus de decisão, de coração, de alma, né? De entendimento, de dedicação a Deus. Né? Por quê? Porque após você aceitar Jesus, você nasce para Deus, mas você está num corpo de terra, um corpo condenado. Um corpo, querido, que está no pecado ainda. Entende? Mas você agora habita no corpo, mas você então tem acesso aos outros seres humanos. E esse acesso que você tem sobre os seres humanos, se você viver para Jesus, começar a evangelizar, começar a ganhar pessoas para Deus, né? E começar a viver para agradar a Deus, se consagrando para agradar a Deus, na hora que você ressuscitar dentre os mortos, né? Imediatamente nós vamos para um julgamento. Aquele julgamento, né? Quem aceitou Jesus não vai ser para condenação. Porque, diga comigo, porque os meus pecados já foram pagos por Jesus. Então, se eu aceitei Jesus, os meus pecados foram castigados em Jesus, já foram pagos por Jesus. E Jesus ressuscitou e hoje ele é o rei, né? E ele vai nos julgar. Na hora que Jesus for julgar, querido, toda a tua vida vai ser julgada. Então é muito importante, quanto mais rápido as pessoas aceitar Jesus, mais tempo ela tem para poder ganhar galardão. E os discípulos sabiam disso. Então quando Jesus chamava alguém, segue-me, aquele cara que sabia disso, ele largava pai, mãe, filho, largava a casa, largava a empresa dele, largava tudo para seguir Jesus. Por quê? Porque ele sabia que ele ia herdar um reino, que não era o reino desse mundo, mas era o reino do universo. E ele, sendo discípulo de Jesus, ele ia sentar nas primeiras fileiras. Então, Deus, na sua justiça, ele não vai poder recompensar aquele que fez pouco igual o que fez muito. Ele vai ter que compensar cada um segundo as suas obras. A salvação é pela graça, entende? Mas o julgamento teu vai ser pelas obras. O que você fez? E essas obras, elas vão passar por uma prova. Se o céu for o motivo desse julgamento, você será recompensado. Se a terra era o motivo, né, daquele avivamento teu, daquela intenção tua, aquilo será como palha ou como madeira. Será queimado e você não receberá nada. E o apóstolo Paulo fala assim, o mesmo será salvo, né? Porém, como quem passa pelo fogo as suas obras, vai ficar muito pouca recompensa. Então aqueles discípulos, eles sabiam disso. Ao ponto, né, querido, que eles brigavam entre eles, entende? Para um tomar um lugar melhor do que o outro no reino de Deus. Pegar um cargo melhor.
Eles faziam igual os políticos aqui, né? Que brigam para ter voto, para ter um lugar. Eles brigavam entre eles. Tanto é que um dia, né, dois irmãos, que eram discípulos de Jesus, chamou a mãe dele e falou: mãe, vai lá, fala com Jesus lá, para colocar eu do lado direito e o meu irmão do lado esquerdo. Né? Aí o irmão falou: não, eu quero do lado direito. Então, aí a mãe foi lá e falou: quando o Senhor entrar no teu reino, concede que meu filho fique um do lado direito, outro lado esquerdo. Aí Jesus falou para eles assim: mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, fazer as mesmas coisas que eu vou fazer? Aí eles falaram assim para Jesus, ele estava escutando a conversa, falou: mas faz. Aí Jesus falou: vocês vão beber o mesmo cálice meu, porque eles iam morrer por amor ao evangelho. Morreram. Mas Jesus falou: mas mesmo assim, aquele lugar, só o Pai que sabe quem que vai estar lá. Quer dizer que tem esses lugares, tem esses galardão. Jesus fala assim: cedo eu venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Agora, pensa bem, como que nós estamos presos nessa vida? Como que nós estamos presos nessa vida ao ponto de nós não conseguir ser um avivalista pessoal? Né? Por quê? É porque nós não temos o mesmo entendimento dos discípulos de Jesus. Que existe algo bem melhor nos esperando. E se tem algo bem melhor, né, nós devemos se encher de esperança. Uma vez eu vi o irmão Eli ministrando, eu gostava muito de ver ele ministrando. E ele começou a falar assim: eu estou cheio de ruga nos meus olhos, minhas coisas. A turma falou que eu estou ficando velho. E eu falei assim: eu estou mais feliz do que nunca, porque as minhas rugas só mostram que eu estou mais perto do meu amor maior, que é Jesus. E nós, querido, precisamos compreender, né, que nós temos que conhecer Jesus de verdade mesmo, porque todos nós temos fome e sede de amigo. Nós estamos buscando, querido, uma salvação que nós nem sabemos aonde ela está, e às vezes nós estamos buscando nos amigos. Né? Igual eu mesmo, eu buscava no bar, nos amigos, eu buscava nas festas, eu buscava, né, nas minhas pescarias com os meus amigos, e ali eu achava assim que aquilo era... Mas ninguém pode me dar a vida eterna. Ninguém pode, no dia que eu for encarar a morte, né? Como diz aquela canção, né? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Então, na hora que a morte vem, querido, é o único que tem palavra de vida eterna é Jesus. Né? O único que tem. Agora, pensa bem, né? Eternidade. É uma das palavras mais poderosas e maravilhosas que tem, né? Por quê? Porque o que nos ameaça é o nosso tempo aqui na Terra. A vida aqui pode estar até boa, até legal. Pode estar ruim também, você lutando para ficar boa. Mas, né? Vai acabar. Vai acabar. Poucas décadas, né? Estão nos separando da bênção, né? E se a gente não escolher a bênção, está separando nós da maldição. Um dos dois nós vamos. Mas é muito importante nós escolher Jesus, não é para mudar de religião, não é para você buscar solução para os seus problemas só. Né? É você entregar a tua vida para Jesus, para saber assim, o meu tempo aqui na Terra está passando muito rápido, eu tenho poucas décadas de vida, se você levar sorte, porque nós não sabemos, né? Muitos de nós podem morrer, um ou outro aqui pode morrer daqui uns dias, né? Faz diferença, né? Eu tenho um amigo, né, que quando nós começamos o ministério, ele começou praticamente junto, e o meu sonho é que ele fosse o pastor do ministério hoje, né? Porque o meu ministério é mais evangelístico. Eu não sou muito pastor, não. Eu sou mais evangelista. E esse meu amigo, ele era muito pastorzão, sabe? E ele trabalhava de viajante. Toda vez que ele viajava, ele chegava, uma vez por semana ele chegava. Aquele cara era a alegria do ministério. Na hora que ele chegava, todo mundo, né? Parecia que o ministério tinha um avivamento de amor por causa dele.
né? E Deus levou ele. Já vai fazer 20 anos, né, que Deus levou ele. Né? Foi na última viagem, olha bem, ele chegou, despediu de todo mundo, falou assim, não despediu de todo mundo, ele falou, avisou para todo mundo que ele estava despedindo do serviço dele. Falei, a minha última viagem, depois eu vou viver pela fé em Jesus. Eu tinha feito uma proposta para ele largar tudo e viver pela fé em Jesus, né? E deixar a família dele se virar, porque ele pegava e priorizava outras coisas para poder cuidar da família. Ele falou, vamos deixar a sua família se virar, pai, porque isso você morre. Eles não vão ter que se virar. E ele foi naquela última viagem, né? E foi a última mesmo, só que ele foi e voltou no caixão. Né? E o Luciano foi embora, nosso amigo. Deus recolheu. E Deus tinha falado no monte que ia tirar uma flor do jardim dele. E Deus falou para ele lá, né, no monte, né, nós orando no monte, Deus falava assim, ó, eu vou tirar um de vocês que é uma flor do meu jardim, porque a terra que ele pisa não é digna dele. De tão top que o cara era. Né? E naquela semana ele foi embora. E aí, querido, uma coisa que eu quero que vocês entendam. O Luciano perdeu. Deus levou ele, né, por causa de algumas coisas que eu tenho convicção, né, que Deus sabe que ele não ia estar preparado para enfrentar. Que ele era um cara muito bom, muito amoroso, mas ele não estava preparado para encarar até o que nós passamos depois, né? Então Deus levou, Deus recolheu, Deus guardou ele para ele. Agora pensa bem, né? Daqui uns dias, eu vou estar lá com o Luciano. Nós vamos estar juntos. Né? Eu falei para ele que eu vou dar umas broncas para ele. E eu e ele tinha um trato, né? Eu falava assim para ele, Luciano. E isso acontece, tá? Lá no reino de Deus acontece. Eu falei, Luciano, se você for primeiro, você vai chegar no meu amado. Se você tiver acesso a ele, você vai chegar no meu amado. Ele falou, ó, o meu amigo Trovati lá embaixo disse que te ama muito. Vai falar para ele que eu amo ele e estou ansioso para encontrar ele. Mas tinha esse trato, né? O Luciano falava assim, é você que vai falar para ele, porque eu vou viver 200 anos aqui na Terra. E ele pegou e foi. Né? Então... E depois que ele foi, né, gente, assim, né, o que eu fiquei mais assim com o sentimento, eu falava para a turma, eu falava assim, ele passou a perna em mim, esse desgramado, né? Deixou eu aqui com a batata quente na mão. Porque, querida, a melhor coisa que vai acontecer para um homem verdadeiro de Deus é ir embora. Mas a pior coisa que vai acontecer para um que não é verdadeiro é ir antes dele tomar uma decisão de viver plenamente para Jesus. Né? E nós não morremos. Quem morre é o corpo. Pegaram, gente? Então, quando o nosso corpo morrer, nossa alma vai sair daqui e nós vamos para o lugar onde o Luciano está e vamos esperar o tempo da humanidade acabar, que nas contagens bíblicas, né, nós estamos, já está terminando, a qualquer momento pode acabar a raça humana, entende? E nós vamos se tornar deuses. Filhos de Deus filho de peixe é o quê? Filho de Deus é o quê? Deusinho. E Deus é eterno, então nós vamos ser filhos de Deus, nós vamos ser eternos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então nós vamos ter a mesma imagem, a nossa semelhança. E muito importante, querido, que lá, né, no reino do céu, tudo que nós fazemos aqui para Deus, de sacrifício, da vontade de Deus aqui, nós vamos receber um lugar lá, né? Pegaram, gente? E todos aqueles que morreram em Cristo, que foram antes de nós vamos chegar lá e vamos encontrar eles. Então, igual eu tenho saudade do Luciano, tenho, porque ele era um bálsamo na minha vida, né? E nunca mais eu tive um amigo igual a ele, companheiro igual a ele. Nós ia na mata, querida, aquilo era apaixonado, e eu também. Eu cantava feio e ele quase igual, né? Então, nós
Nós expulsávamos os demônios da mata, era de que os demônios não aguentavam a nossa voz desafinada. Então, a gente tem que entregar a vida para Jesus, querida, para ter essa esperança. Ter essa esperança. Então, quando tiver tudo ruim aqui, você tem que falar assim, ó, aguenta mais um pouco. Você fala para você mesmo, aguenta mais um pouco. Porque quando o nosso coração estiver todinho no céu, querido, você vai ver que as coisas que te faz sofrer nesse mundo, elas são banais, né? Você está perdendo muito tempo. Você está arrumando encrenca sem necessidade, né? As bênçãos de Deus, ela pode fruir, mas ela não deve ser motivação. Mas se Deus der, administra para Deus, né? E se for para Deus, né? Aquilo não vai mais te trazer depressão, não vai mais te trazer tristeza, não vai mais te trazer dor, né? Por quê? Porque você sabe que esteja bom, esteja ruim, passa. O tempo nosso aqui é curto, né? E nesse tempo curto não tem coisa melhor do que estar vivendo para Ele, né? Tem um ditado que diz assim, né? Se você não estiver vivendo por algo que vale a pena morrer, não vale a pena viver por isso. E o único que vale a pena viver, morrer por ele é Jesus, né? E então vamos viver para Jesus. Sabendo que o nosso trabalho, o próprio apóstolo Paulo fala, nosso trabalho em Cristo não é em vão, mas o nosso trabalho secular é em vão. Amém, amado? Glória a Deus. Né? Se você tem algum amigo que já foi, né? Antes, eu tenho vários. Tenho vários amigos que já foram antes, né? E eu vou encontrar com eles lá, né? E eu não quero deixar o meu pai, minha mãe para trás, nem meus filhos, nem meus netos. Eu não posso converter eles, mas eu posso ser a voz que clama no deserto, eu posso ser o servo que prepara o caminho. Como é que eu sou o servo que prepara o caminho, querido? Tendo uma vida que incomoda as pessoas a saber o porquê. Glória a Deus. Eu tenho tomado essa decisão há 30 e poucos anos atrás. Eu não vivo melhor ainda para Jesus porque eu sou ruim mesmo, mas na minha capacidade, toda a motivação minha é Jesus. Até dos meus negócios dar certo, dar errado, é Jesus, né? Às vezes eu falo assim, a loja minha lá, né? Então ela é a maior contribuinte desse ministério. Esse ministério aqui é para quem? De comigo, é para Jesus. Então aqui é para Jesus. Já me ofereceram para alugar aquele prédio ali para fazer festa do mundo, que se eu fizesse um contrato, nós ia ganhar mais de 100 mil por mês de aluguel, né? E o ministério que ele arrecada tem nada a ver com isso, né? E ainda tem gasto. E sabe o que eu falo, pessoal? Aquilo ali é para o meu Senhor. Pode oferecer 1 milhão por mês de aluguel. Entende? Aqui não. Que é consagrado ao Senhor. Amém, querido? Então, se esse é um lugar consagrado ao Senhor, é por isso que nós temos que dar importância ao nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho é que faz, que é onde Deus abençoa para que nós possamos manter aquilo que é de Deus. E isso é dedicar a Deus aquilo. Quando vocês contribuem com o ministério, né? A Rosângela sabe disso, que ela é a tesoureira, né? Nosso cuidado de administrar aquilo que é de Deus é muito grande. Nós gostamos de sempre estar preparado para aquilo que Deus quer fazer. Então, quando a gente batiza, a gente fala assim, né? Agora eu vou me arrepender. Arrepender o que quer? Mudar a mentalidade. E para mudar a mentalidade, nós sabemos que o homem é o fruto do meio, né? Então eu tenho que frequentar um lugar que é de Deus, que é para Deus, que é por Deus. Quando eu mudo a minha mentalidade também, na hora de eu negociar, eu não posso mais querer levar vantagem. Eu tenho que ser justo, porque Deus é justo. Eu tenho que ser honesto, porque Deus é honesto. Eu tenho que fazer para o meu cliente como eu faria para mim. Entendeu, né?
como se fosse eu no lugar dele, o que eu ia fazer o melhor para ele. Então a gente vai pensando assim, né? E vai aprendendo a ser dirigido pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo ele vai guiando a nossa vida. Isso é uma vida de uma pessoa avivada. A maioria de nós, né? Nem eu, não somos chamados para tempo integral. Mas nós somos integralmente avivados. Inteiramente avivados. E como é que nós vamos viver inteiramente avivados? Transformando nossa casa, nosso trabalho, em um lugar honesto, digno e santo. Entende? Ao que Deus pode confiar. Isso é uma pessoa salva. Isso é uma pessoa avivada. E por qual a razão? Porque vai vir hora, né, que não vai ser justo o que vão fazer com você. Às vezes, né, os governos desse mundo vai vir e aplicar uma coisa injusta para você, falar uma coisa que acaba com a tua vida, né? E você vai falar assim, mas eu vou fazer certo mesmo levando prejuízo. Ele falou, por quê? Porque eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim, por uma coisa que vai ficar aqui na terra. Amém, querido? Glória a Deus. Mas eu tenho certeza, né, que as coisas que nós passamos aqui na terra, de ruim, é só para poder trazer à tona o nosso coração, que nós precisamos ser mudados. E na hora que nós assumimos que nós precisamos ser mudados, né, vai haver um arrependimento naquilo. Depois que Deus muda, em vez de você ser atacado, em vez de você ser prejudicado, levar prejuízo, acontece ao contrário. Deus começa a te proteger. Tá? Eu sei que está ficando longa a minha pregação, mas eu gosto de ensinar, sabe, gente? Eu gosto de falar de coisas que funcionam. No mundo espiritual, como é que funcionam os demônios? Os demônios, eles não têm nenhuma autoridade. Quem tem é o homem, né? Então o homem precisa pagar para o diabo algo, entende? Para que o diabo possa fazer. Então quando o cara faz macumba, feitiço, tem rituais do mal, os demônios recebem uma ordem, entende? Daquela pessoa que fez, ele pagou. Quantas vezes nós fomos atender endemoniado, o demônio falou assim, ó, não, me pagou, não é, Raquel? Aí a nossa, que nós acaba com o diabo, nós fala assim, mas Jesus pagou um preço que cobre tudo, toda a dívida dessa pessoa. E o diabo tem que largar, porque Jesus pagou. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu me arrependo, mesmo que eu me batizo, me arrependo, peço perdão pelos meus pecados, tem pecado mais em mim que o diabo pode cobrar? Não. Eu vou ter uma vida que não vai ganhar galardão, né? Mas aquele pecado não me condena mais. O diabo não tem mais direito sobre a minha vida. Mas por quê? Diga comigo, porque eu pedi perdão. Então, pediu perdão, está perdoado. Não importa o pecado que você cobriu, Jesus pagou a conta. Você pode ter matado, roubado, adulterado, feito muitos crimes. Jesus pagou a conta. Você é limpo, mais alvo que a neve, a Bíblia diz. Você pode entrar no céu. E ninguém que não é santo não pode ver Deus. Então, você foi tão limpo que você está santificado para ver Deus. Amém, querido? Então, nunca mistura isso com o que eu vou falar agora. Mas suponhamos assim, você pediu perdão, Jesus te perdoou, o diabo não tem o quê, mas você continua fazendo a mesma coisa. Você acha que Deus pode brincar com Deus, gente? Vamos falar a verdade. Agora, olha bem, Deus, ele é tão amoroso, tão misericordioso, que ele pôs Jesus para pagar pelos seus pecados, tá? Mas ele vai ser um Deus injusto para deixar você vivendo em pecado e ficar por isso mesmo? Então eu vou te explicar uma coisa. O diabo, ele é um promotor, ele é um acusador. A Bíblia fala assim, que de dia e de noite ele vivia acusando nosso irmão diante do Pai. Então se você pegar hoje, né, mesmo sendo batizado, frequentando uma igreja, tudo, tiver erro na tua vida, Deus não está preocupado com o teu erro, porque ele pagou por aquilo. Mas Deus está preocupado em você parar com aquilo.
Por quê? Porque quando você está cometendo pecado, o diabo é o nosso acusador. Deus vai falar assim, o diabo está lá diante de Deus, fala, o Senhor, o trovate, ainda está fazendo isso. E o que Deus pode fazer? Ele pode mudar a palavra dele? Não. O diabo vai executar a colheita daquilo. Eu vou ser penalizado por aquilo. Né? E aquilo que eu fiz está escrito na lei, na Bíblia. O que vai, a consequência que vai ter? Jesus não veio anular a lei, ele veio para cumprir. Mas se eu pedir perdão para Deus, né? E mudei, o diabo vai lá, pode até tentar acusar. Falar, o senhor está fazendo... Deus vai falar para ele assim, cara, ele pediu perdão e não fez mais. E parou. Pegaram? Parou. E ao contrário, tá? Você não vai poder pôr a mão nele agora, porque agora ele está pregando, está evangelizando, ele está sendo honesto, ele está sendo justo, ele está tratando bem a esposa dele, ele está fazendo isso, fazendo aquilo. Agora, meu filho, agora quem tem que ir lá é meus anjos para abençoar esse cara. É mais ou menos assim que funciona no mundo espiritual. A nossa vida, ela é profética. Tudo que eu faço, eu trago à existência, as consequências daquilo. Pegaram, gente? Então é muito importante você entender que você entrega a vida para Jesus agora, não é só parar, é começar a fazer coisas que atraem a bênção de Deus. Aonde você aprende isso? Na Bíblia, né? Então tem várias passagens, mas vamos olhar quando o diabo vai acusar Jó. O diabo chegou, querido, lá na presença de Deus, e aí lá em Apocalipse fala que ele faz isso. Chegou na reunião dos filhos de Deus lá, e falou assim para Deus, falou assim, ó, Deus, eu vim aqui requerer uns direitos. Né? E Deus, já sabendo até a razão dele, porque Deus é onisciente, falou, você viu meu servo Jó? Porque ele sabia que, Deus já sabia que o diabo ia requerer direitos sobre Jó. Mas Jó nunca tinha sido provado. Diga comigo, nunca precisou ser provado, falei. Mas o dia que o diabo acusou ele, ele precisou ser provado. Entende? Então, até um justo pode ser provado. Né? Por quê? Porque existe um mal. E o justo, para vencer o mal, ele precisa passar por provas. E ali, né, querido, Deus falou como é que Jó era. Deus falou que Jó era justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal e adorava a Deus. Ele era religioso, né? Tudo, né? Você viu meu servo Jó? Ele falou todas as qualidades de Jó. Aí Satanás falou assim para Deus, falou assim, ó, em vão ele te serve. Falou, por quê? Em vão. Ué, o Senhor cerca ele por todos os lados, o que ele falou? Eu não posso entrar. Então, quando você, diga comigo, se eu for para Jesus, íntegro, justo, honesto, temente a Deus, falei, religioso, falei. Falou, o diabo não pode entrar. Entende? Por isso que fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor de todos que o amam e o temem. Por isso que pode fazer macumba, feitiço, coisa que ela não vem sobre o homem íntegro. Mas se fizer uma macumba e uma coisa, eu tenho uma falha. Eu tenho um defeito. A Bíblia fala assim, não deis lugar ao diabo. Fala assim, é para nós vigiar e orar, porque o diabo ele anda ao nosso derredor procurando o quê? Procurando uma brechinha, aonde ele pode entrar. Então nós não santificamos mais para ser salvo, nós não santificamos mais para ser bonzinho, nós não santificamos mais para merecer, nós não santificamos só para... Nós nos santificamos para o diabo não ter direito na nossa vida. Pegaram? Quando o diabo veio, né, Jesus falou assim, lá vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Entende? Então, as coisas que Deus manda nós parar de fazer, na realidade ele está falando assim, ó,
Tira o direito de Satanás dessa região da tua vida. Tira o domínio do diabo. Né? Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Pegaram? Ele faz oferta, deixa as pessoas ricas porque ele quer a alma daquela pessoa no inferno. Entende? O bem mais precioso nosso é a nossa vida, a nossa alma. E ele quer aquela alma no inferno. Então ele só dá para depois levar a pessoa para o inferno. O diabo não tem nada para dar para os filhos de Deus. Mas como ele é o príncipe desse mundo, ele pode dar para os seus. Porque aqueles ainda são, o que não é de Deus, ainda ele é um ser humano que é dono da terra. Então toda a vontade de Deus sendo feita, Deus vai mandar recurso, anjo, proteção, providência para a tua vida aqui na terra. Se a tua motivação mudar, eu quero ser feliz, eu quero ser o quê? Eu quero casa, eu quero aposentar e ir para a praia, eu quero pagar minhas contas. E isso for a razão do você viver, né, querido? Falou assim, então, teu reino é desse mundo. Ainda está buscando socorro em Jesus para viver bem nesse mundo. Agora, se você falar assim, Deus, me dá dinheiro para não ser mais preocupação, para mim estar mais ocupado com os teus propósitos. Deus, me dá dinheiro, porque na hora que precisar, se o Senhor precisar, né, eu quero ter o dinheiro para pagar a tua conta. Deus, me dá dinheiro porque eu quero ser usado por ti, Deus, né, para fazer uma grande obra na terra. Né? Então, quer dizer, ó, a motivação mudou. E se Deus não dá, né, como é que você vai cobrar ele? Falou, Deus, tua obra está precisando de dinheiro e eu não estou conseguindo. Como é que nós faz, né? Então, se nós começarmos a viver assim, a tua vida começa a ser de Deus. Pegaram, gente? Por isso que nós temos que enterrar o velho homem, agora para nascer um homem para Deus. Nós vamos enterrar essas 5 almas aqui, né? Para o diabo, para o mundo, né? E trazer elas para Deus. Glória a Deus. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Vão ser batizados hoje. Há 32, 33 anos atrás, 33 anos atrás, eu entreguei minha vida para Jesus. E na época, né, quando eu comecei a namorar a Rose mesmo, ela pode falar como é que eu era. Então, eu era o Zé Ninguém. Eu era o borracheiro, querido, que naquela época puxava lixo com trator, né, e carreta de trator atrás. Não sei quem lembra disso, né? Só os mais antigos. Né? Puxar carreta de tremba, gente. Eu acho que aquele 50 que nós tínhamos puxou muita carreta de lixo. Aí, você sabe como é que era a minha vida? O lixeiro, né, que chegava lá, que estava trepado naquela carreta, falava, ô borracheiro, calibra o pneu para mim aí. Vamos logo, ele está com pressa. Eles brigavam com a gente tinha que calibrar o pneu de graça, eles brigando com a gente ainda. Quer dizer, era o Zé Ninguém. Né? E aquilo era normal. Toda vez que tinha um serviço difícil, que era desentupir uma fossa, furar uma fossa, né? Eles iam atrás do Zé Ninguém, do Zé Trovati. Borracheiro, Zezinho era chamado. Né? Mas Deus, a partir daquele momento, eu não esperava isso. É igual a Raquel falou, né? Ela tinha um punhado de doença, de coisa, né? Ela entregou a vida para Jesus, ela nem sabia que Jesus curava a doença. Ela não sabia. E quando ela viu, né? Tinha sumido tudo. Então é assim que Deus faz. Então não pense vocês, né? Não queiram sonhar grande. Eu não sonhava grande, não sonhava com nada disso que aconteceu. Não precisam sonhar. Mas saibam que o que Deus tem para vocês não é o que vocês pensam. Não é o que vocês imaginam. Mas são coisas grandes. Você sabe, com toda a minha vida de vitória, que eu posso ficar contando um monte de testemunho aqui, eu acho que Deus não fez nem 10% do que Ele queria fazer para mim. Mas você sabe quem atrapalhou? Eu. Né? E o pastor Vanderlei ele falava assim, Trovati, se nós ficar craque e não atrapalhar, para Deus não tem limite. Entende? Então é mais ou menos assim, é uma dependência de Deus, né? Nós não podemos depender da nossa capacidade, das nossas coisas.
nós temos que procurar Deus para nós atrapalhar menos, porque Ele faz tudo, tá? De repente Deus vai colocar uma curiosidade, eu lembro até hoje, que eu, desempregado, com aquela depressão ainda, né? Eu falava assim, eu não quero mais trabalhar de borracheiro, né? E aí eu fui fazer um curso de datilografia. Quem aqui já fez curso de datilografia? Levanta a mão. Eu fiz o curso, fui fazer um curso de datilografia, né? E o Luiz Lomba, como era de graça, tinha uma condições para fazer o curso. Tinha que fazer um curso também de auxiliar de escritório. E aquele cara, ele montou uma empresa fictícia ali. Olha bem, né? Deus me preparando para ser empresário. Eu, chucão, semi-analfabeto, né? Mas fui ruim na datilografia, eu era o pior da classe. Meus dedos tudo travados, nem consegui. Mas aquele curso, ele montava a empresa, ele montava a empresa em seções, departamento financeiro, departamento de compra, moxerifado, parte administrativa, né? As vendas, tal, montava várias equipes e coloquei eu para trabalhar cada dia em um setor daquilo lá. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, né? Então eu via naquela lojinha lá, eu já imaginava uma empresa. Uma empresa. E hoje, né, quando eu estou tocando a minha loja lá, então eu não tenho aquela estrutura que o cara fez ali, fictícia ali. Mas cada detalhe ali na minha mente separa. Eu não sabia, Deus estava preparando o Zezinho, né, para ser dono da Trovate Pneu. Entende? Então a gente tem que saber que Deus vai guiar a vida de vocês. A única coisa que vocês precisam estar firme é assim, é uma coisa, ó, igreja, diga comigo, igreja não salva. Fala assim, eu não posso depender disso, fala aí. Mas olha bem, uma das coisas que é claro para um leigo, para uma pessoa que está começando, é que quando ela está buscando a Deus, ele não falta nos cultos. Então a única coisa que eu fazia, eu não faltava na escola dominical e ia em culto todo dia. Daí logo eu já estava ajudando nos cultos, né? Então eu virei um igrejeiro, um puxa-saco de pastor. E isso não é segredo, tá, gente? É porque, como é que eu ia me dedicar a Deus? Fala assim, como é que ia dedicar a Deus? Fala aí. Era o mais óbvio, era fazer isso. Então não é que eu era puxa-saco de pastor porque eu era um tonto, não é porque não sei o quê. É porque é usar inteligência, é óbvio. Se vocês se converter agora e quiserem serem avivados, o que vocês têm que estar fazendo? Se possível, todo dia fazer culto para Deus. Se possível, todo dia estudar a palavra. Se possível, todo dia estar com os irmãos. Isso é óbvio, não é uma questão de ser religioso, ser trouxa, ser bobo. Pegaram, gente? É um posicionamento. Porque se alguém tiver uma ideia melhor, né? Tudo bem, mas como não tem, eu vou fazer o que é óbvio. E a melhor coisa que existe para você andar em Deus é usar o bom senso. Bom senso. Qual que é melhor? Ficar em casa ou vir no culto? Aonde eu vou ser mais cheio de Deus? Aonde eu tenho mais chance? Às vezes eu vou para a igreja e saio mais endemoniado ainda, tudo bem. Mas o óbvio não é isso. Isso não é o lógico, eu não sei se vocês entendem. Isso é o óbvio, né? O bom senso é o quê? E na igreja vai ser melhor do que ficar em casa. E se for comparar com o bar, né? Então, aí piorou. Então, o que eu estou dizendo para vocês, né? Não deixem, entende? Os espertão, a sua esperteza, te tirar das coisas simples, óbvia. E fica nelas, que Deus já está trabalhando em coisas grandes para vocês, tá? Mesma coisa os crentes aí, frouxos, tá? Se tiver crente frouxo aqui, ó, aprende uma coisa. Pega firme, usa o óbvio, fica firme. Amém, querido? Outra coisa, acabou o culto, para de querer receber oração. Cata um freguês ali, ó, na coisa ali, fala assim, ó, chega de receber, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu, novinho lá na igreja, né? Um dia assim, eu falei assim, ó, eu queria que vocês orassem, né, tal, né? Aí o irmão Augusto falou assim, todo mundo dá a mão aqui. Todo mundo deu a mão. Aí ele falou, agora a hora, Trovate. Eu falei, mas que jeito, que hora, Augusto? E aí eu já comecei a tremer, já começou...
gaguejar, né? E aí foram várias vezes. Aí um dia me chamaram para abrir o culto. Gente, eu fui mais nervoso, preocupado, né, e tal, e tal, e tal. Na hora que eu peguei o microfone, escutei a coisa assim, já comecei a gaguejar. Pensa um louvor mal dirigido, igual aquele dia. Acho que nunca houve na história de Bandeirantes. Né? Mas, querido, faça. Entende? Não chega na igreja falando, esperando que alguém vai orar para você e vai trazer uma profecia. Falando assim, não. Eu falei assim, pode ninguém vir orar para mim, mas que eu vou orar para todo mundo aqui, eu vou. Entende? Então comecem a praticar. Você tem vontade de ser um grande homem de Deus ou não? Tem ou não? Tem, né? Lá no coração pulsa, né? Então, começa a vir. Hoje não, né? Porque hoje não vai ter culto, mas quinta-feira, você fala, vem assim, eu falei, eu vou pegar pelo menos uma meia dúzia hoje aqui. Nem que for para mim gaguejar, cuspir nele, né? Assim, mas eu vou começar. Você sabe como é que uma mulher que dizem que ela foi a que mais ressuscitou morto começou? Ressuscitando morto? Ela decidiu orar para ressuscitar morto. Foi no primeiro, foi um vexame, passou vergonha, não ressuscitou. Foi no segundo, não ressuscitou. Quando estava dando 200 mortos, mais de 200, ela fala no livro, eu esqueci quantos, né? Nenhum tinha ressuscitado. Mas ela não parava, ela não podia ver um morto, que ela ia lá orar para o morto ressuscitar. Aí um belo dia, né? Um ônibus sofreu um acidente e morreu. Acho que foi uns 30, né, que morreram. Tudo morto, estilhaço lá. Aquela mulher foi lá e ressuscitou um por um. E curou eles ainda que tinha machucado. Pegaram? Mas sabe aonde ela recebeu autoridade para ressuscitar morto? Foi nas vezes que ela orou e não conseguiu. Foi de não ter parado. Então assim também, né? Como é que você vai ser um pregador? É passando os micos, a vergonha, né? Os outros tirando sarro, zombando. Quando lá na igreja metodista precisou de professor para jovens, não tinha. Eu cheguei no pastor, né? Um semi-analfabeto, né? Pastor, eu quero. Aí fui dar aula para as meninas, e até hoje o meu português é tudo errado, né? Mas naquela época era 1000 vezes pior. E as minhas alunas, você tem ideia, né? Teve uma moleque, era professora de inglês, né? E ela foi para os Estados Unidos para ser professora de português lá nos Estados Unidos. Ela falava muitas línguas, né? E todas as minhas alunas, tudo já era professora, já era tudo pessoa, né? E eu ia falando, explicando com elas. Gente, elas tiveram um respeito por mim por causa da minha experiência com Deus, por causa da verdade espiritual. Mas na hora que eu falava, elas olhavam para mim e falavam, Trovati, é só Deus para te usar mesmo, porque... né? Então, mas o que aconteceu, né? Eu tenho certeza, eu fiquei 9 anos sendo professor de jovens na escola dominical. Eu tenho certeza que até hoje aquelas meninas falam que foi o melhor professor que elas tiveram na escola dominical. Pegaram, gente? Por quê? Porque a gente tem que fazer, tem que pagar um mico. Né? Você tem que invadir aquilo que é teu. Amém, querido? Glória a Deus. Tudo que vai começar é assim. Eu tive um funcionário que ele queria um emprego lá, aí ele chegou lá na loja e falou assim, deixa eu ficar aqui. Eu falei, eu não posso impedir de você ficar aqui, né? Então, é que eu quero um trabalho, mas primeiro eu preciso aprender. Então eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte então, se você quiser ficar aqui, você pode limpar o chão. Então os carros estavam lá dentro, ele varria e tal. E eu falava para ele, quando não tiver nenhum cliente na loja, e tiver um carro aqui, eu vou deixar você mexer. E eu lembro até hoje, né, o primeiro carro que ele foi mexer, ele pegou a porca, tinha que sortar o parafuso, né? E ele não sabia nem o lado de sortar, ele estava apertando o parafuso para sortar. Ele não sabia nem o lado que tirava. Pensa o cara que não tinha noção de mexer em nada do carro, né? Chamava Paulo ele.
E o Paulo foi ali, ele só apanhava a mão quando não tinha ninguém lá, porque o cliente vendo aquilo, né, ele não ia, o cliente ia ficar horrorizado, né? O Paulo, eu posso falar até hoje, eu nunca mais tive um funcionário que produzisse mais, ele criava as coisas para produzir mais do que ele ganhava. Ele se virava, ele era o cara. Entende? O Paulo, né? Porque assim, o funcionário bom é aquele funcionário que cria, que produz. Ele cria a renda, ele faz ela acontecer e ele dá o lucro para você, né? O Paulo é o único que eu vi até hoje. Então quer dizer que aquilo que era humilhante, aquilo que era o mais pequeno, aquilo que era o mais improvável, né? Ele superou toda a expectativa. Então nunca fique limitado àquilo que você fica achando, eu não posso, eu não sou. Né? Até mesmo porque o diabo usa isso para nos travar. Diga comigo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos batizar? Vamos? Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir. Sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar e nada vai me separar do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre